Muito boa tarde, é um prazer estar aqui convosco. Apresento os meus cumprimentos em nome do Diretor-Geral da Saúde e desejo um excelente congresso. Infelizmente não vou estar presente fisicamente, mas espero que este texto e os assuntos que vou aqui tratar possam ser facilmente compreendidos pela audiência e possamos debater na próxima hora as questões do futuro da alimentação e a sua relação com as questões da sustentabilidade e da nutrição. No ano passado, e como resultado do ciclo de conferências O Futuro da Alimentação, foi possível reunir um conjunto de peritos do mundo inteiro que debateram a relação da alimentação, da nutrição, da sustentabilidade ambiental, da equidade e das questões económicas relacionadas com os alimentos. Foi um ano de debates em que juntámos pessoas conceituadas a discutir, a debater, a enumerar uma série de situações que nos preocupavam e que decidimos reunir finalmente em livro. O que hoje venho aqui trazer é o conjunto resumido dessas orientações num formato muito curto, porque esta conferência vai ser muito curta, mas num formato muito curto em que possamos sublinhar e no final discutir todos esses problemas que foram aí enumerados. No final do debate, certamente, será possível compreender as 8 ideias principais que estes peritos nos trouxeram e que eu aqui passo a apresentar. Na primeira ideia, nós debatemos a questão do futuro da alimentação dever garantir uma série de fatores ao mesmo tempo. O futuro da alimentação deve garantir a saúde e o bem-estar das pessoas, a sustentabilidade ambiental, a equidade no acesso à alimentação e também, ao mesmo tempo, deve potenciar o desenvolvimento económico através da criação de valor acrescentado e de emprego. Ou seja, estas propostas em conjunto e, sobretudo, quando são introduzidas ao nível das políticas públicas, devem ser avaliadas com base nos conhecimentos científicos disponíveis quanto ao seu efeito. Para isso, é necessário a tal abordagem integradora de diversos saberes disciplinares, mas focada nos problemas da alimentação. Em diversos países, esta abordagem tem-se desenvolvido na forma de comissões interdisciplinares para a alimentação, com participação das diferentes partes interessadas, ou seja, os consumidores, a agricultura, a indústria e as ONG de Ambiente e Desenvolvimento, entre outras, e também dos especialistas das diferentes áreas disciplinares. Estas comissões apoiam a tomada das decisões políticas que afetam a alimentação. Esta abordagem de políticas integradas para a alimentação não é, contudo, e ainda, uma prática consistente em muitos países, nomeadamente em Portugal, apesar de já existirem diversos projetos integrados. Importa, portanto, passar do projeto integrado à política integrada, que requer consensos alargados que permitam manter a consistência da estratégia a médio e longo prazo. A segunda ideia é que a alimentação do futuro não será nunca o regresso ao passado. O regresso ao passado não é possível nem é desejável. O passado, frequentemente, não é senão uma idealização das formas de vida aos quais não desejaríamos de regressar realmente. A globalização, a mudança dos modos de vida, a dinâmica tecnológica deram origem a novos problemas e requerem novas soluções. As soluções para o futuro têm de se reinventar. No contexto global, no contexto regional, no contexto local, com realismo e com apoio ao mesmo tempo da ciência e da tecnologia. A cultura, a tradição e os modos de alimentação e de produção de alimentos do passado e do presente constituem, no entanto, recursos importantes, cuja reinterpretação nos pode ajudar a desenhar as soluções do futuro. Exemplos disso são os padrões alimentares característicos de diversos espaços geográficos e alguns sistemas de agricultura tradicionais que procuravam produzir localmente em contextos de solos particularmente difíceis, utilizando variedades de plantas e práticas produtivas adaptadas ao contexto local. Dessa forma, e em muitos padrões alimentares isso é visível, são adaptados e têm por base os produtos tradicionais adaptados ao contexto local. Podemos ainda encontrar nestas maneiras de produzir práticas culturais, bem como variedades e até genes localmente adaptados que, reinterpretados pela ciência moderna, poderão ser usados como peças das novas tecnologias do futuro. Um fecundo diálogo entre o conhecimento científico e os saberes locais, em que o primeiro contribua para reinterpretar o segundo, poderá ajudar-nos a reinventar soluções para o futuro.
A terceira ideia consiste em reconhecer a dificuldade dos desafios, muitas vezes aconselha a não rejeitar a priori nenhuma das vias de atuação possível. É necessário explorar a respectiva complementariedade, mais do que cair em dicotomias muitas vezes estéreis, como aquela que opõe as novas biotecnologias, que procuram atuar ao nível do sistema produtivo, dos genes, à agroecologia ou à agricultura biológica, que olham de uma forma global, de uma forma holística, para o sistema produtivo agrícola e para o seu conjunto. Quando a guerra travar é grande, não se deitam fora armas. Face à necessidade de alimentar mais de 2.000 milhões de pessoas no mundo em mudança climática e com recursos naturais cada vez mais insuficientes, será mais inteligente utilizar de modo coordenado todas as opções ao nosso dispor, sem deixar de avaliar cada solução tecnológica de modo transparente e sempre aberta ao escrutínio público, com base na evidência científica disponível e no princípio da precaução. Neste contexto, contabilizar a necessidade de aumentar a produção e a produtividade com uma pegada ecológica comportável pelo planeta pressupõe produzir mais com menos recursos, adotando um novo modelo tecnológico que alguns têm vindo a designar como intensificação sustentável. Será ainda necessário reconhecer também que a tecnologia por si só não basta. Teremos também ainda de reconhecer e repensar claramente padrões de consumo, combater o desperdício alimentar, adotar as políticas públicas mais apropriadas nas diversas frentes. Só assim será possível. Uma quarta ideia é a existência de pelo menos 2 grandes vetores de intervenção pública em matéria de sustentabilidade ambiental da produção agrícola. O primeiro, a inovação tecnológica, e o segundo, os incentivos à produção de bens públicos. A tecnologia decorrente da investigação e o melhor conhecimento do funcionamento dos agrossistemas é facilmente difundível e, por isso, dificilmente patenteável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se justifica a intervenção do Estado no desenvolvimento e produção deste modo de produção, nesta utilização de tecnologia, sob a pena do setor privado não a produzir. O mercado falha, além disso, na remuneração dos bens públicos gerados pela atividade agrícola. Por exemplo, um agricultor que opte por utilizar uma tecnologia de produção com menor pegada ecológica, por exemplo, através da redução de emissões de gases com efeito de estufa, não é necessariamente remunerado pelo mercado, embora a sua decisão beneficie todos nós e ninguém possa ser excluído dos benefícios que daí advierem. Por exemplo, o menor aquecimento da atmosfera, menores riscos de eventos meteorológicos extremos, entre outros. Como ninguém estaria disposto a pagar por um serviço do qual não pode ser excluído, é justificável e necessária a intervenção do Estado para que estes bens ou serviços públicos sejam produzidos. A intervenção do Estado, através da política agrícola, da regulamentação ambiental ou até da política de investigação e desenvolvimento tecnológico, é imprescindível para sairmos do impasse em que se encontra o atual modelo tecnológico de produção agrícola. A quinta ideia, e uma ideia central para o futuro da nossa alimentação, passa pelas decisões do consumidor, que multiplicadas por 7.000 milhões de consumidores se transforma na força de mudança mais poderosa. As escolhas alimentares dos consumidores serão um dos fatores mais decisivos para a mudança climática e têm impacto sobre o consumo de água e energia, sobre o uso do solo. São muito diferentes as necessidades de energia, de água e de terra para a produção, para o transporte, para o consumo e inclusive para o armazenamento dos diferentes tipos de alimentos. As escolhas alimentares dos consumidores afetam muito a saúde pública, o bem-estar das pessoas e a sua capacidade de contribuir para o desenvolvimento em sociedade. Deste modo, parece muito claro que modificar os comportamentos e decisões de consumo é uma questão-chave para assegurar uma alimentação saudável, ambientalmente sustentável e geradora de maior potencial de desenvolvimento. A sexta ideia, e uma ideia central neste discurso e neste debate que temos vindo a fazer, é que o consumo informado e responsável não é, por si só, solução suficiente para uma alimentação mais saudável, sustentável e equitativa. As relações entre alimentação, saúde, agricultura, pesca e ambiente são complexas e, portanto, difíceis de comunicar. Assim, apesar de ser desejável que os consumidores estejam informados para que possam fazer escolhas esclarecidas, tal não é suficiente.
Tomamos milhares de decisões alimentares diariamente, de forma instintiva, logo pouco racional, e a nossa escolha não é tão livre como se poderia supor. Apesar do que possamos pensar, quando escolhemos, frente a uma prateleira de supermercados, a coleção do produto em determinada prateleira, a sua eliminação ou o seu enquadramento acabam por resultar num complexo processo de edição da escolha levado a cabo por diversos agentes económicos que nos influenciam, os produtores, os distribuidores e até as pessoas do marketing, com o objetivo de influenciar a escolha do consumidor. A informação do consumidor é importante, mas esta não deve ser a única forma de influenciar as decisões do consumo, já que, quando a informação é complexa, esta pode ser muito facilmente manipulada. Mudar as escolhas alimentares implica uma abordagem integrada, com múltiplas ações ao nível da escola, da educação, da intervenção sobre a publicidade, da intervenção dos profissionais de saúde, da rotulagem, das compras públicas, bem como da indisponibilidade de determinados alimentos em escolas e cantinas, com vista a melhorar o nível nutricional da população e a produzir padrões alimentares mais sustentáveis. A intervenção sobre a disponibilidade de certos alimentos tem vindo a revelar-se eficiente na mudança de consumos. Tal acontece já a vários níveis. Um exemplo, a regulação da oferta alimentar a meio escolar. Outro, a limitação de sal no pão, onde Portugal possui legislação pioneira, passando inclusive pela taxação de determinados alimentos, como os refrigerantes. O debate sobre os limites à intervenção do Estado nestas matérias é um debate em aberto, é certo. É essencial aqui procurar conciliar a garantia da saúde e do meio ambiente com a autonomia dos consumidores para fazer livremente as suas escolhas alimentares. A sétima ideia é a da importância da desigualdade social na abordagem às questões da alimentação. Em particular, as desigualdades sociais aconselham uma particular cautela nas recomendações alimentares de natureza genérica, como, por exemplo, comer menos carne, quando existem estratos da população com insuficiente ou deficiente ingestão proteica. Isto é importante, não só nos países em desenvolvimento, como nos países desenvolvidos. Por exemplo, pelo menos 1/5 da população portuguesa vive em condições de insegurança alimentar, com vários graus de insuficiência alimentar, pelo menos em qualidade nutricional e talvez até em quantidade proteico-calórica. Estas carências nutricionais específicas provocam fragilidade e vulnerabilidade a determinadas patologias, particularmente a infecciosa, como no caso das pneumonias na estação fria. Outro exemplo é o da obesidade, que afeta mais as classes sociais de baixos recursos. Em Portugal, para dar de novo um exemplo português, a incidência de obesidade é cerca de 5 vezes menor no estrato socioprofissional mais elevado do que no mais baixo. A oitava e última ideia é que os sistemas alimentares são influenciados pela economia, mas também influenciam o desenvolvimento económico do país. Convém não esquecer que uma economia pujante depende de uma população saudável. Uma ingestão alimentar inadequada e deficiente conduz à fragilidade da saúde da população e agrava o círculo vicioso: pobreza, desnutrição, doença e absentismo, com custos económicos óbvios. Uma alimentação equitativa passa assim também por uma proteção social robusta e por políticas ativas de emprego e combate à pobreza. Além disso, os sistemas alimentares contribuem também e significativamente para o valor acrescentado e o emprego noutros setores económicos, para além do setor agrícola e agroindustrial, como seja o do turismo e da restauração. Ao estarem associados a memórias e modo de vida, os padrões alimentares são expressão de uma identidade cultural e contribuem para a diferenciação do país à escala global. É da integração destas ideias e do debate delas que vai surgir certamente a solução para alguns dos problemas que nos afligem. Espero ter contribuído para o início desta discussão e espero também que o Congresso continue de uma forma interessante e útil para todos. Muito obrigado.